estar
Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar. Amor, só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação.
Louvado seja o Senhor, né? E assim quero estar orando e agradecendo a Deus por esse momento, né? Você que está em casa aí, curve a sua cabeça e vamos louvar ao nosso Deus aí, agradecendo por esse momento tão especial. Amém? Santo Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor, de nesta quarta-feira, em meio à correria da semana, em meio a muitas coisas, ó Pai, o Senhor tem nos dado a força, o Senhor tem nos dado o alívio, a compreensão, a direção em todas as coisas. Por isso, Senhor, neste momento, estamos reunidos como igreja, através das redes sociais aí, né, com alguns irmãos presentes, mas eu creio que o Teu Espírito Santo nos conecta neste momento para uma adoração diante de Ti. Somos pecadores e falhos, mas queremos, ó Pai, estar a cada momento, Senhor, buscando a Tua presença. Dá-nos a Tua direção, Pai, a Tua condução pelo Teu Espírito Santo. E que sejamos, ó Pai, estejamos atentos, nossos ouvidos estejam atentos para a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite e para a voz do Teu Espírito Santo que fala a cada um nesta noite. Coração aflito, cansado, abatido, triste, nesta noite, neste momento, possa sentir o toque do Teu amor através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Fica conosco, nos direciona em tudo que ainda temos que fazer sobre este culto. Seja tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos aqui ver alguns pedidos, né, de oração aí, dos irmãos. Vou pegar aqui, meu celular acabou não abrindo aqui, mas vamos pegar aqui na tela. Consegue abrir ali? Temos ali a irmã Clarice, né? Desejando aí uma boa noite. Aqui tem tem como baixar um pouquinho ali, tá faltando um pedacinho de uma ali. Peço oração por minha saúde, mas faltou um pedacinho do texto ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não consigo ver ali. Mas ISD Augusta, né? Dando uma boa noite. Irmã Claumar, né? Peço que orem por minha família e por meu esposo, pois estão tendo muitas perdas, né? Que Deus possa estar confortando os demais, né? Amém. Amém. Irmã Nathan Fraga, né? Ele dá uma boa noite, quero agradecer a Deus pelas bênçãos, livramento e oportunidade, né? Peço a ajuda de Deus para que onde eu estiver, que a palavra possa ser pregada. Também peço pelos meus estudos, empreendimentos, planos e trabalho. Que Deus possa me conduzir e abençoar. Amém. Amém. Ó, tem mais pedidos ali para cima ali, ó. Irmã Helenira, né? Irmã Marta, tá dando uma falhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo ver ali. Cadê? Irmã Kathleen, Leonardo Xavier, Pedroso. Dando uma falhada ali. Deixa eu ver. Agradecemos pela vacinação da primeira dose ali. Ó, que bênção, né? Ali, vamos aqui agora. Agora abriu, agora tá grande o negócio. Olha lá. A irmã Kathleen estava agradecendo ali pela vacinação, primeira dose, né, irmã? Louvado seja o Senhor por isso. Irmã Kátia, né, quero agradecer a misericórdia de Deus e peço pelas pessoas que estão estudando, né, a Bíblia, especial por Kate e Daiane. Peço pela recuperação da saúde de Marcelo de Almeida. Amém, irmã Kátia. Temos mais ali pedidos. Deixa eu ver aqui. Quero ver. Ali, tá. Ali a irmã falando, né? A primeira dose que tomamos ali na escola, né? E pedimos pela saúde da Ashley. Amém, irmã? Deus vai estar abençoando aí a vida da Ashley, né? Uma bênção de Deus aí. A irmã Solange, né? Ela pede ali, orem pela minha família e saúde, né? E pelos anciões. Deixa eu ver aqui. Aqui.
Júlio, irmão Júlio, né? Boa noite, meus queridos, na paz de Cristo, amém? Paz, meu irmão. Peço oração pela saúde da família, pelos nossos adolescentes, né? Da Augusta, que irão, né, sair amanhã cedinho. Que o Senhor possa estar abençoando, dirigindo, né? Ali o passeio deles, né? Em todos os momentos, glória a Deus, porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Amém. Amém. Aqui nós estamos aqui, irmão Juscelito, peço oração por minha saúde. Deixa eu ver aqui, vai entrando, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Isso é bom, irmão, isso é bom, temos aí bastante participações, louvado seja. E quarta-feira é esse momento, né? Como se nós estivéssemos aí com a igreja ainda no seu tempo normal, né? Nos seus dias normais, é assim. É um dia que nós paramos, pedimos oração, agradecemos, estamos juntos. E esse é o momento. Esse é o momento em que você está mandando, enviando seus pedidos aí. A irmã Claumar, ela tá. Peço que orem, né, por minha família. Deixa eu ver aqui, pela minha família, né, e por a dor do meu esposo, pois estão tendo muitas percas. Aqui ela já acho que voltaram ali, né? E Deus possa estar no comando ali, com certeza. Irmão Natan, a gente já leu ali. Ao vivo é assim, né? Ao vivo sempre dá algumas coisinhas, né? A irmã Clarice, ela pede, né, oração para Regina, vai fazer uma cirurgia de mama. E para Rosângela, que também está doente. Amém, irmã. Deus vai com certeza aí estar abençoando, vai estar aí operando aí em cada pedido, em cada oração, né? Peço oração pelo Fagner, né? E Noeli, pelo Fagner e Noeli, a irmã, o Joselito, né? Amados, bastante pedidos. Patrícia Lopes, agradecer as bênçãos de Deus, né? E pedir, deixa eu ver ali, vou baixar ali um pouquinho ali, meu irmão, para mim terminar de ler. Pedido da irmã ali. Ah, tá. Bênção de Deus. E pedido de oração pela saúde de meu pai, né? Patrícia Lopes aí, irmã, pedindo pela saúde do pai. Meus amados, deixa eu falar aqui com você, enquanto você vai mandando mais as suas mensagens aí. Como eu falei, a quarta-feira é um dia em que nós deveríamos estar juntos, né? Ainda um pouco impedido pela pandemia. Algumas igrejas estão já colocando seus cultos aí já em dia, mas no momento ainda nós estamos aí, ainda nas quartas e domingo ainda nos online. Sábado estamos aí abertos, né? Irmã Daniele, agora entrou Daniel, tá? O Daniel Marques, oi, boa noite. Queria pedir pela minha saúde e que Deus possa abençoar, né, meu chefe, porque ele vai se casar amanhã. Olha aí, legal, né? Vai se casar amanhã aí, no dia de semana. Que legal, muito bem, Deus abençoe, né? Irmã Patrícia Motim, peço oração pela dona Marta Lança, que anjos do Senhor a proteja, né? Porque ela está hospitalizada. Amém, 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 amém. Deixa eu ver aqui. E enquanto você vai mandando aí seu pedido de oração, a irmã Patrícia Motim também, né? Saúde pela dona Marta Bernardes e vovó Rita Dutra Vieira. Amém. Muitos pedidos entrando aí. Deixa eu ver. Isso aí. Amados, irmã Marta Oliveira, cadê? Sumiu ali. Deixa eu ver, estão reposicionando para mim ali. Irmã Marta Oliveira, né? Agradeço a Deus por seus cuidados e peço oração, né? Pelas famílias Márcio, Dora, Luiz Carlos, Elis Regina
Pietra, família, né? Carlos, Gil, Vera, Davi, oração por minha família. Amém, irmã Marta, né? Deus abençoe, Deus vai estar aí conduzindo todas as coisas. Amém. Louvado seja assim. Então você pode continuar mandando a sua oração, nós vamos estar orando, né? E também quero já aqui aproveitar o momento para você, né, também aí compartilhar esse culto, né? Compartilha aí, essa é uma forma de estar também evangelizando, é uma forma de você estar também levando a mensagem e a palavra de Deus a muitas pessoas, e nós não sabemos, às vezes, né, a grandiosidade, às vezes, de um culto simples, que eu digo assim, na humildade de nós, às vezes, enviar um link ou algo parecido, mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, e a palavra de Deus não volta vazia. Esse é um trabalho que, embora ainda estamos aí se adaptando, né, Deus tem honrado aí a cada dia aí. Amém? E eu quero estar nesse momento, ali tem a irmã Patrícia Motim também, oração pela família da Letícia, né? E Sebastião, Sérgio da Silva, isso, Sérgio da Silva. Fabiano Teixeira, boa noite, meus irmãos. Peço oração pelo amigo Luiz Figueira, que sofreu um acidente de carro, né? Que Deus esteja com ele, né? E família. Pô, que o Senhor esteja abençoando ali, né? Deixa eu ver, irmão Edilson Melo, oração pelos estudantes da Bíblia. Amém, irmão, amém, né? Os pequenos grupos aí, operando, trabalhando bastante, estamos aí com nossos domingos especiais, tem sido algo assim muito bacana e muito bom. Meus amados, são muitos pedidos, agora nesse momento eu também quero estar orando, né? Mas também eu quero que você compartilhe, né, como já pedi, e também faça o seu momento selfie, né? Não podemos esquecer o nosso momento selfie aí. Para alguns são mais vergonhosos, outros não, mas esse é um momento descontraído para que você possa ir nos enviar, manda aí, coloca lá na página da igreja, né? Tem as nossas hashtags também. Cadê as nossas hashtags aí para você compartilhar conosco? Então são vários meios aí que você pode estar mostrando aí a sua participação conosco, tá bem? Louvado seja o Senhor. E eu quero também agora nesse momento orar, né? Tá aí a nossa hashtag, né? Mas o nosso momento selfie, ele é como aí nós temos batido, né? Pegue a sua câmera, ó. Eu vou fazer com o pessoal lá do fundo aqui hoje. Você tá aí, ó. Cadê o pessoal lá do fundo? Lá? Dá um joia. Cadê lá o pessoal? Ó lá, ó. Ó lá. Vou botar mais perto. Cadê? Não, é mais perto. Aqui. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Lá no fundo. Então, fiz aqui o meu momento. Já vamos colocar ali no grupo da igreja. E eu quero orar por você agora, meu irmão, para que nós possamos estar ainda adiante aí, louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Eu quero me colocar de joelho aqui. Você que está em casa, né, os que estão aqui, se puderem. Vamos nos colocar de joelho. Sei que, de repente, você mandou o seu pedido, a gente não conseguiu ler. Tivemos alguns probleminhas técnicos hoje. Mas Deus no controle, Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe o momento que você está passando, né? Agradecido, na luta, na prova. Mas saiba que Deus é contigo. Amém? Eu vou me dobrar aqui os meus joelhos. Você também pode dobrar o seu joelho aí. Porque aqui é o momento em que nós se achegamos mais próximos de Deus. Amém? Então, curve sua cabeça, né? Se você está dirigindo, né? Não tire o olho do trânsito, né? Mas reflita na mensagem, na oração, e deixa Deus controlar a sua vida aí. Amém? Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos suplicando as tuas misericórdias, a tua graça, porque na verdade, Pai, nós sabemos que tu já estás à frente das nossas vidas. Estamos vivendo, Senhor, dias
difíceis, muitas pessoas estão passando por lutas na saúde, na família, no seu pessoal, no seu íntimo. Mas nós cremos, ó Pai, que Tu estás à frente de todas as coisas, né? Sobre os pedidos aqui feitos nessa noite ali para os amados irmãos que sofreu ali o acidente, os que estão enfermos, né? Os agradecimentos pela recuperação desse Covid ou de alguma outra doença. Senhor, aqui nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, sabendo, Senhor, que a cada instante o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Por isso, Senhor, aceita este culto, aceita esta adoração. Nos ensina, Senhor, a estar diante de Ti, porque somos falhos, mas queremos, ó Pai, a cada momento estar diante de Ti. Por isso, Senhor, desde já também te peço, né, abençoa as ofertas, os dízimos, abençoa a nossa vida, o nosso ser, tudo, Senhor, que assim nós possamos consagrar e dedicar as nossas vidas a Ti. Fica conosco, Pai. Nos ajuda e nos conduz em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui também agora, nesse momento, esse é o momento em que a igreja ela tem de costume, né? É o momento do ofertório, em que nós separamos, nós deixamos ali já, né, consagrado a Deus. Então você que está em casa, você, né, que se preparou para esse momento, separe aí, deixe, pode estar trazendo a igreja no sábado. Hoje nós temos aí diversas formas, né? Temos aí o Save Me, você pode fazer uma transferência do seu dízimo, da sua oferta. Então são diversas formas, mas o importante é que você separe, que você consagre e tenha certeza que é válido da mesma forma como se você estivesse aqui, né? Só a forma depois que você vai estar trazendo aí, né? Devolvendo aquilo que Deus já tem te abençoado, né? Então, louvado seja o Senhor. Enquanto nós ouvimos uma música, né, para você preparar esse momento, você pode estar aí à vontade. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover. Amém. Louvado seja, né? Você que separou aí, disse, irmão, hoje eu não separei, não tenho, né? Não fique triste. Esse é o momento em que eu creio que, primeiro, mais que uma questão de oferta, né? Nós estamos falando sobre a questão de dinheiro ali, de trazer algo assim, dessa forma.
é você colocar diante de Deus a sua vida. A primeira oferta, a primeira consagração, o primeiro dízimo tem que ser a sua vida, né? Então também nesse momento eu quero orar e agradecer por essas ofertas e por esses dízimos que você já consagrou, que você separou aí, e louvar a Deus por isso. Amém? Mais uma vez, então, vamos orar, que orar sempre é bom, né? Orar sempre é estar perto de Deus. Então vamos orar mais uma vez e louvar a Deus por isso. Santo Deus, nós somos gratos pelas tuas provisões e por tudo que o Senhor tem nos dado. Não com o intuito, Senhor, de barganhar ou algo assim, não, de forma alguma. Mas queremos ser fiéis com as nossas vidas e com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Queremos, ó Pai, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos instruído a fazer para o sustento da tua obra. E assim, Senhor, aqueles que não o puderam fazer, sejam, ó Pai, abençoados, que assim no coração possam, Senhor, estar sendo cada dia mais, primeiramente com as suas vidas fiéis, e assim, Senhor, em todas as demais coisas. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse é o momento agora também que eu quero agradecer a Deus, né? Vou botar aqui a minha máscara. Eu quero convidar agora aqui o pregador dessa noite, um amado irmão muito especial, irmão Jonas, está aqui ele, né? Louvado seja o Senhor por tua vida, meu amado. Irmão Jonas separou aí esse momento, né? Aceitou o convite para estar conosco aí, para estar trazendo uma mensagem aí, trazendo uma palavra de Deus nesta noite. Irmão Jonas que esteve conosco aí depois que eu entrei, uns 2 anos? Uns 2 anos, né? Tive aí a oportunidade, também foi um dos nossos anciões. Meu irmão, que Deus possa te usar, o Espírito Santo seja a boca de Deus nesse momento, né? E que assim, preparado o seu coração, sua Bíblia, vamos agradecer a Deus por isso, né? Eu quero também fazer mais uma oração e agradecer pela vida do nosso irmão aqui e por tudo aí pela sua disposição. Santo Deus, queremos nesse momento também te agradecer pela vida do nosso amado irmão Jonas. Sabemos que ele separou, que ele buscou e que do teu trono da graça vem uma mensagem para os nossos corações. E assim, seja ele boca do Senhor, um instrumento nas tuas mãos de precisão neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu amado, fica na paz. Uma boa noite para os irmãos. Que bom estarmos aqui juntos, né? Fazia bastante tempo que nós não víamos aqui na Igreja da Cecília. É um prazer para nós, né? Vim aqui na igreja onde, de certa forma, nós nascemos, né? Ou renascemos aí. É sempre um privilégio. A gente tem um carinho especial aí por essa igreja e com certeza pelos irmãos, né? Principalmente. Pois bem, a mensagem que eu escolhi, né, para nós conversarmos aí nessa noite, é uma mensagem que mexe bastante comigo. Na verdade, é um livro que mexe bastante comigo e às vezes me parece que nós não falamos tanto sobre ele, que é o livro de Tiago, né? Às vezes nós focamos mais em outros livros, né, os evangelhos, as cartas de Paulo, mas o livro de Tiago, sem dúvida, tem mensagens bem importantes para nós e principalmente bem atuais, né? O evangelho de Tiago é um evangelho bastante prático, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 1, tá? E vocês vão ver que existem várias mensagens ali, várias lições importantes que nós podemos tirar somente do capítulo 1 do livro de Tiago. Então, convido você, aí onde você está, para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 1. É bem perto do final da Bíblia ali, um pouquinho antes de Pedro, segundo Pedro ali e tal.
queria fazer uma breve introdução, tá, sobre algumas características desse livro e características, né, das preocupações de Tiago, que talvez levou ele ali a escrever esse livro, né, essas mensagens. Devido à sua preocupação com a justiça social, Tiago é com regularidade tratado como o Amós do Novo Testamento. Nota-se ainda uma profunda similaridade dos ensinos do autor com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, né? Ainda que os estudiosos bíblicos digam que pouquíssimas vezes Tiago refere-se à pessoa de Jesus, mas ele fala bastante sobre os temas que Jesus abordava, né? Sobre fazer o bem ao próximo, cuidar do próximo, coisas ali que existiam também no Sermão da Montanha, né? E outra coisa interessante é que você que já está com a Bíblia aberta pode reparar ali no versículo 1 do capítulo 1, onde ele se apresenta, né? Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E aí ele faz a saudação, né? Saudações. Olha só uma outra informação interessante. Normalmente as cartas de Paulo eram direcionadas, né? Por exemplo, ele escrevia uma carta aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios e tal. Então nós entendemos que sim, as cartas de Paulo, ainda que fossem direcionadas, elas servem para a igreja atual, porque nós, de certa forma, somos seres humanos como eles, né? E temos os mesmos problemas, né? Porém, o livro de Tiago tem uma peculiaridade, né? Ele diz ali as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, o livro de Tiago, de certa forma, é um pouco mais abrangente, né? Ele não está focando somente num povo, mas ele está basicamente ali tratando dos novos cristãos, né? Dos cristãos judeus, né? É evidente que, ainda assim, Paulo e Tiago têm muito em comum, né? Ainda que algumas pessoas digam que eles se contradizem, porque Paulo, em alguns momentos, fala sobre a salvação pela fé, né? A fé. E Tiago já é um pouco mais prático. Ele fala sobre as obras, né? E a preocupação de Tiago era justamente essa, que o povo fosse coerente e que nós hoje também, né, como somos cristãos, seguidores de Cristo, fôssemos coerentes. E por isso que eu gosto bastante desse livro, porque ele é bem direto, né? Ele é bem prático, né? Beleza, a gente sabe de muita coisa, mas e aí? E a prática, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. Vamos seguir a leitura então, irmãos? Beleza? Ele já fez a apresentação, né? Ele diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Vamos ler? O versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só que interessante. No versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma outra coisa interessante, já nesse versículo 4 aqui, é quando ele usa a expressão sejais perfeitos, né? O que quer dizer perfeito nesse contexto, né? Com certeza não quer dizer que eles deveriam se esforçar para não pecar e conseguiriam atingir esse alvo. Não. Simplesmente quer dizer que eles deveriam atingir maturidade espiritual. E olha só que interessante. Quando a gente falou que existe um paralelo, né, entre Paulo e Tiago, alguns defendem Paulo e dizem que eles se contradizem, etc., mas nós entendemos que não é dessa forma. Nós entendemos ali que Paulo, ele fala muito aos novos conversos, né, aos novos cristãos. E Tiago, ele está falando àqueles que já são cristãos, mas por algum motivo não atingiram maturidade espiritual. Por isso que ele usa esse termo, né? Sejamos perfeitos, porque ele está buscando que o povo tenha maturidade, né? E não simplesmente sejam religiosos, entre aspas, a gente vai entender depois qual que é a religião verdadeira, né, na verdade. O interessante que o Kleber, eu tenho certeza que foi o Kleber, né, ele botou ali
Foi ou não foi, Cleber? Me disse não foi. Na capa, uma pessoa ali sofrendo, né? Exatamente porque essa é a religião, né? Dando um spoiler para os irmãos aí, eu sei que a maioria já sabe, mas essa é a religião verdadeira de Tiago, né? Onde ele diz que essa é a religião de Deus, né? Essa é a religião verdadeira. Obrigado, meu irmão. Vamos seguindo no versículo 5. Só recapitulando, no versículo 4, ele fala sobre as provações, né? Ao passarmos por provações, fiquem tranquilos, né? Tenham fé, continuem acreditando, porque uma vez que você passa pela aprovação, essa aprovação vai produzir em você perseverança, né? E a perseverança deve ter ação completa, para que nós tenhamos maturidade. Nós poderíamos traduzir dessa forma, né? Mas ele diz: sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, cristãos maduros, né? A dificuldade vai produzir em cada um de nós e produz, né? Eu creio que a maior parte de vocês tem alguma história importante para contar sobre uma dificuldade que já passou, né? Sobre algum problema que precisou depender realmente de Deus, né? Porque às vezes a nossa religião é uma religião muito do falar, mas chega no momento da dificuldade, a gente se depara ali com um problema, aí que a gente sente, né? Poxa, agora é o que faz a diferença, né? Na minha vida. Agora eu preciso mostrar que realmente eu acredito nesse Deus, mesmo nos momentos adversos, né? Então ele está dizendo que essas provações, ainda que sejam ruins, né? Ainda que venham me trazer dor, ainda que venham trazer dor a você, elas vão produzir em nós, sim, um crescimento e um amadurecimento espiritual. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? A partir do versículo 5 agora. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, sabedoria, né? O que nós precisamos hoje aí, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Aí ele diz no versículo 6, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impélida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que pede, mas não acredita de verdade, né? Não entrega a vida de verdade, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só que interessante o contexto aqui, né? Ele começa se apresentando, depois ele fala sobre ser tentado, sobre provações, sobre dificuldades, e ele meio que dá uma confortada, né, no povo. Olhem, fiquem tranquilos, porque depois que passar a aprovação, depois que vocês superarem isso, vocês vão sair daqui muito melhores, né? Muito mais maduros. Isso vai produzir em você maturidade. E aí ele vem ligando isso aí, de alguma forma, à sabedoria, né? Talvez nós devêssemos pedir sabedoria a Deus para que a gente pudesse entender essas verdades, né? Entender que mesmo em meio às dificuldades, Deus está ao meu lado. Entender que mesmo as dificuldades, eu posso encontrar nessas dificuldades um motivo para sair dali um pouco mais maduro, né? E às vezes a gente acaba focando somente no problema, né? Eu não estou dizendo aqui, né, sendo hipócrita aqui, dizendo que nós não sofremos, não choramos, não devemos fazer luto ou qualquer coisa assim, não. Mas em meio à dificuldade, nós precisamos ter essa certeza que isso vai produzir em nós um crescimento, irmãos. E ele vincula isso de alguma forma com a sabedoria. Deveríamos talvez pedir sabedoria para que pudéssemos entender isso e viver isso na nossa vida, né? A partir do versículo 9, ele diz assim, ó: o irmão, porém, de condição humilde. Olha só, ele deu uma mudada aqui, ou não, né? Olha só que interessante. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. No versículo 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim, porém, se murchará o rico em seus caminhos. É evidente, né, que Tiago aqui não está falando sobre qualquer rico, né? Ele não está criticando alguém que tenha posses, não é isso, né? Ele está ligando esses textos aqui porque
ele está provavelmente se referindo a algum problema, alguém que havia, ou algum povo, alguma prática que havia se criado junto ao povo de Deus, onde alguém tirava vantagem sobre alguém de alguma forma, né? Porque ele fala sobre o pobre, glorie-se o quê? Na sua dignidade. Olha só. Por isso que eu gosto tanto desse livro, porque a gente leu aqui, nós lemos 10 versículos, 11 versículos, e já tiramos lições muito práticas, né? Quantas vezes nós temos oportunidade, né, de ganhar um dinheirinho fácil, né? De passar a perna em alguém, de ganhar alguma coisa em cima de alguém, de de não termos ética, né? Mas Tiago diz que nós devemos nos gloriar na nossa dignidade. Dignidade. De forma prática, né? Nós deveríamos pensar nisso e pedir para que Deus abra os nossos olhos e nos dê sabedoria para que nós mostrássemos isso, mostrássemos que somos dignos, que somos íntegros, e assim como ele diz que somos perfeitos e maduros através da nossa vida. A cada momento nós devemos pedir para que Deus nos abençoe, para que nós possamos mostrar isso a outras pessoas. No versículo 12, seguindo, irmãos, bem-aventurado o homem que suporta. Olha só que interessante o paralelo que existe aqui com o Sermão do Monte, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado receberá a coroa da vida. Que texto bonito. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ele mesmo ninguém tenta. Olha só, esse texto aqui é muito importante. Eu aprendi bastante, somente com o primeiro capítulo do livro de Tiago nós aprendemos muitas coisas. Quantas vezes nós não usamos da tragédia alheia para imputar a culpa desse mal em Deus, né? Dizemos assim, por exemplo, existe um ditado que nós usamos muito, né? Que é, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Tiago parece estar discordando disso, né? Ele diz assim, ó, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Porque Deus não pode ser tentado e a ele ninguém tenta. Então parece que Tiago está quebrando essa nossa tradição de algumas vezes, né, vermos a dificuldade do outro, ou vermos a tragédia, ou alguma coisa que acontece na vida de alguém, e já apontarmos o dedo, né, dizendo, olha, está acontecendo isso, como se nós soubéssemos de todas as coisas, né, está acontecendo isso porque ele não foi fiel nisso, porque ele não vai à igreja, porque ele abandonou a igreja. Olha, Tiago aqui está dizendo que Deus não pode ser tentado, ou seja, Deus está num patamar muito superior à tentação. Deus não é tentado, Deus não está no nível que nós estamos de sermos tentados pelo mal. Não, Deus está num nível muito superior. Olha só que interessante. E aí ele diz no final, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E no versículo 15 ele diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz aí sim o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só que interessante. Não vamos esquecer que o contexto que ele estava falando ali era sobre tentação ou sofrimento, que eu devo me animar porque isso vai produzir em mim de alguma forma uma maturidade. Depois ele fala sobre um tipo de rico que tudo indica aqui que eles tinham práticas indignas, porque ele usa esse contraste, né? Ele diz que o pobre glorie-se na sua dignidade, e agora ele está falando sobre o pecado da cobiça. Olha só como tudo se encaixa aqui nesse primeiro capítulo do livro de Tiago. No versículo 16 em diante, ele segue e diz assim, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora ele vai falar sobre o contrário, né? O contraste. Ele falou sobre a origem do pecado, diz que Deus não tem ação, Deus está acima disso e não pode ser tentado. E agora ele vai falar sobre a origem do bem, né? E ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto.
E aqui ele usa uma expressão muito bonita, né? Descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, no versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Olha só que interessante. Depois de Tiago ter feito toda esse paralelo entre o sofrimento, a cobiça que vem e que gera o pecado, que gera provavelmente um tipo de riqueza ilícita, em cima do outro que é pobre, mas insiste em continuar, né, mesmo na pobreza, sendo íntegro, fazendo as coisas da forma correta. Ele vem falando que todos nós, quando recebemos uma boa dádiva, nós devemos agradecer porque isso vem de Deus. Ou seja, ele coloca todos nós no mesmo nível, né? Todos nós no mesmo nível. Quem de vocês aí não tem um dom? Quem de nós não tem uma habilidade? Quem de nós não tem um talento especial? Não é verdade? Todos nós somos de uma maneira, né? Nem que seja fazendo pão para entregar para alguém, dando abraço, distribuir alimentos. De alguma forma, todos nós somos abençoados por Deus. É interessante também que no versículo 16 ele usou a expressão meus amados irmãos, né? Como alguém que ama para quem está escrevendo. E para quem que ele está escrevendo lá no capítulo 1? Todos os cristãos que são representados ali pelas 12 tribos que se encontram dispersas, espalhadas. Ele não está falando somente para o povo A, nem para o povo B, ele está falando para todos nós, todos os cristãos. É muito interessante isso, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E é interessante que ele colocou a origem do pecado anterior como sendo humana, que Deus não é contaminado por esse mal, porque ele está acima disso, né? E agora sim ele vem mostrando o que é Deus. Deus é a bondade, Deus é o dom perfeito, né? Tudo que desce do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra ou variação de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos o quê? Primícias de suas criaturas, né? O que é a primícia de suas criaturas? É o melhor, né? É o mais importante, né? E aí a gente olha, ainda na cidade onde nós vivemos, né? Onde tem muito asfalto, muito prédio, mas você se retira um pouco para um lugar mais isolado, no meio do mato, perto da natureza, você vê a grandiosidade da criação de Deus. Mas ainda assim, Tiago diz que de tudo que Deus criou, de todas as belezas, de todas as montanhas, de tudo que há de mais bonito nessa terra, nós, eu e você, somos as primícias da criação de Deus. Olha só que coisa linda. Olha só. Ainda que sejamos pobres, como ele falou lá no começo, né? Ainda que sejamos miseráveis e passemos por dificuldades, ele diz para que a gente não esqueça isso, né? Que nós somos as primícias da criação divina. Tudo que há na terra, de mais bonito, o ser humano ainda é muito mais importante para Deus do que qualquer uma dessas coisas. No versículo 19, vamos seguir a leitura. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu tenho certeza que a maior parte de nós sofre, né, dessa dificuldade de ser tardio em se irar, né? Se controlar, né? No momento que alguém fala alguma coisa para mim, às vezes algumas pessoas usam isso até como uma forma de se engrandecer, né? Ah, eu sou desse jeito aí, eu sou faca na bota, eu sou assim mesmo. Falou para mim, eu já retruco, né? Parece que Tiago aqui está discordando disso, né, irmãos? Tudo indica aqui que Tiago está falando que nós deveríamos pensar um pouco mais. Não, para aí, tudo bem. Eu vou pensar sobre isso, depois eu volto, né?
E nós, sendo cristãos, sendo o alvo disso, né? Deveríamos levar isso mais a sério, né? As pessoas deveriam ver em nós pessoas que refreiam-se um pouco os sentimentos, não soltam as patas ou não falam de qualquer forma quando é provocado, não, pessoas mais calmas, né? Porque, de acordo com Paulo, esses também são os frutos do Espírito, né? A mansidão, o domínio próprio, o amor, a bondade, a paciência. Vamos seguindo ali, no versículo 22, estamos encerrando aí já, né? O pessoal já está mostrando a placa, mais ou menos, né, galera? Beleza. No versículo 22, irmãos, tornai-vos, pois, praticantes. Olha só, a parte mais importante agora, tá? Eu prometo que a gente já está encerrando. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha só isso aqui o que ele diz. Quem se torna ouvinte engana-se a si mesmo. Não está enganando ninguém. Não engana Deus. Não adianta fingir. Né? Não adianta dizer que vai fazer, dizer que vai amar, dizer que vai perdoar, dizer que vai ajudar. Eu estou só me enganando se eu não vivo isso na minha vida. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, fica falando, mas não faz nada, não ajuda ninguém, o evangelho não muda nada na forma com que ele trata as outras pessoas, né? Esse camarada está se enganando a si mesmo. No versículo 23, novamente. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, ou seja, não serviu de nada. Né? Ele descreve aqui como se fosse, como é que é o nome daquela pessoa que fica se admirando? Narcisismo, né? Ele fica olhando para ele, vendo como ele é bom, vendo quanto ele sabe, mas na vida dele, na vida diária, no trato dele com as outras pessoas e com a família, nada mudou. Né? Lembrando, Tiago não está falando aqui para quem não é convertido, quem não conhece a verdade. É bem claro aqui, né? Tiago está falando aqui para nós, que somos cristãos, que às vezes, ao longo da nossa vida, paramos de crescer, paramos de atingir essa perfeição que quer dizer maturidade, que ele tanto está falando aqui, né? Vamos pular para o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, e aí é o que o Kleber havia colocado no anúncio, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Eu tenho que segurar minha língua. E agora sim, entrando no que o Kleber falou, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. E eu botei de propósito, né, a religião de Tiago. Na verdade, não é a religião de Tiago, a religião de Deus é o versículo 27. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que eu gosto tanto do livro de Tiago? Porque é um livro muito simples, né? Ele não dá muita volta. Somente no versículo 1, olha quanta coisa nós vimos ele ensinando, né? E eu desafio você a continuar esse estudo. Todo o livro de Tiago é muito importante e, sem dúvida, tem muita coisa a ensinar para cada um de nós de forma prática, né? Como viver. Beleza, é importante o conhecimento, sem dúvidas, mas como é que eu vivo depois de ter esse conhecimento? O que eu preciso fazer para continuar atingindo essa maturidade? Nós não estamos aqui, né, irmãos, falando de forma alguma sobre salvação pelas obras. Nós estamos falando simplesmente do crescimento e da maturidade que o cristão deveria ter uma vez que ele continua, né, conhecendo a Cristo e permanecendo ao seu lado e cada vez procurando melhorar. E por isso que eu gosto tanto desse livro, porque eu tenho muita coisa ainda a aprender aqui, muita coisa a colocar em prática. No versículo 26, ele já quebra as nossas pernas aí, né? Se alguém diz ser religioso, mas é fofoqueiro, né? É basicamente o que ele fala, não deixa de refrear a sua língua. Antes engana o seu próprio coração e a sua religião é o quê? É vã. Então, se eu olho para o meu próximo, se eu vejo a dificuldade, ou o pecado, ou o tropeço do meu próximo, e uso isso, e todos nós já fizemos isso, eu tenho certeza. E eu uso isso para, de alguma forma, acusá-lo, jogar pedra,
ou ficar falando nos corredores, fazendo fofoquinha, compartilhando coisa ruim, falando da vida dos outros, Tiago está dizendo aqui que a minha religião é vã. E aí no versículo 26 ele diz exatamente o que eu e você, como sendo religiosos verdadeiros, deveríamos fazer. E olha só que interessante, hoje, para quem não é de igreja, para quem não estuda esses livros que nós estudamos aqui, a religião é uma palavra feia, né? Acabou tornando-se uma palavra meio feia, assim, de tantos escândalos religiosos, tantos problemas aí que as igrejas enfrentam, principalmente as igrejas evangélicas. A religião para o mundo já não é uma coisa tão legal, né? Mas é interessante que para Tiago, religião quer dizer sim uma coisa boa. Olha só que interessante. Religião para Tiago, e de acordo com ele, a religião divina é visitar as viúvas e os órfãos. Poxa, eu não conheço nenhuma viúva e nenhum órfão. O que eu posso fazer? É evidente aqui, irmãos, que ele está colocando viúvas e órfãos como pessoas que necessitam de alguma coisa, seja emocionalmente, financeiramente, de algum favor, às vezes de atenção. Às vezes nós estamos tão preocupados, né, em fazer as coisas para o templo. Olha só que interessante, o que pode acontecer. Eu estou muito preocupado em fazer as coisas para o templo, mas eu não estou preocupado com o meu irmão, que, como o Tiago diz aqui, é a premissa, né? São as premissas, nós somos as premissas das criaturas, de tudo que Deus criou. E aí nós acabamos nos tornando fariseus, né? O problema dos fariseus não era que eles eram ruins. Existe um livro muito bom que eu aconselho para os irmãos leiam um dia, que é Pecado e Salvação. É um dos melhores livros que eu já li na vida. E o primeiro capítulo desse livro, ele já começa dizendo assim, os fariseus eram pessoas boas. E aí ele explica o que foi acontecendo para que os fariseus, que eram os mais top dos cristãos, acabassem negando Jesus. Um pouco disso tem relação com o texto que a gente encontra. Você não precisa abrir na sua Bíblia, você conhece, tenho certeza, que é João 5,39, né? Que diz assim, examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha só que interessante, às vezes nós usamos esse texto para dizer para as pessoas que elas devem ler a Bíblia. Só que o que Jesus está falando não é isso, na verdade. Daí ele diz, né? Porque vocês fazem isso porque julgam ter nelas a vida eterna, e são essas escrituras, sim, que falam de mim, né? Mas aí Jesus continua, se você for ver o contexto, Jesus estava dizendo que agora o Cordeiro chegou, o Cordeiro estava na frente deles, eles liam a Bíblia porque acreditavam que ali estava o Cordeiro, a salvação, mas agora o Cordeiro chegou e eles negaram o Cordeiro, por diversos motivos. E esse livro que eu falei para vocês, Pecado e Salvação, ele fala sobre isso. Quais são os motivos? Tem relação com orgulho, né? Tem uma relação muito, muito grande com não entender isso aqui que a gente está entendendo, que o evangelho de verdade é o meu trato com o outro. Deus não precisa que eu ajude em nada, você já reparou? Deus, se ele quisesse, ele fazia todas as reformas da nossa igreja, ele curava todas as pessoas, mas essa tarefa, segundo Tiago, na religião verdadeira, compete a nós que conhecemos a verdade. Nós que conhecemos esse Deus é que devemos desempenhar isso. Não para conseguir a salvação, mas porque já fomos salvos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver essa religião verdadeira dessa forma, ajudando quem é menos que eu, ajudando menos entre aspas, né? Mas quem tem menos que eu, quem necessita de apoio emocional mais do que eu, quem está numa situação mais vulnerável do que a minha, que eu possa olhar para o meu próximo, principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo, onde tantas pessoas estão passando por dificuldades de diversas formas. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser cristãos verdadeiros e viver isso a cada dia, e de alguma forma isso possa trazer outras pessoas para conhecer o nosso Deus, aquele Deus que quer nos transformar, aquele Deus que quer fazer com que nós evoluamos a nível de pensarmos mais no próximo e menos em mim. Priorizar as coisas do próximo também, e não só olhando para o meu interesse, para as minhas coisas. Que Deus nos abençoe, e eu queria convidar vocês agora para nós cantarmos uma última música, e depois nós estaremos orando para encerrar nosso culto dessa noite.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja luz, apenas notas sem canso. E mesmo em tentações e fraco, Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu. E que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos com a Tua palavra, com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos compartilhando essa verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor quer que nós vivamos da melhor forma. O Senhor se preocupou em deixar para nós o caminho correto das atitudes, da forma como que nós devemos viver. Nos ajuda, Senhor, a interiorizar isso para que nós não venhamos simplesmente entender na nossa cabeça, mas que isso faça parte da nossa vida. Que nós venhamos a melhorar cada vez mais a maneira com que nós enxergamos o nosso próximo, a maneira com que nós enxergamos aqueles que precisam de alguma coisa, precisam de alguma ajuda, estão passando por alguma necessidade, que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor nos ama para que nós possamos compartilhar esse amor com outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a viver esse evangelho de verdade e não sermos hipócritas ou falsos religiosos que acabam frequentando um clube, mas
não aprendem verdadeiramente aos pés de Cristo o que é o Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Nos dá entendimento e sabedoria para aplicar isso na nossa vida. Pedimos, Senhor, essas bênçãos e pedimos também que o Senhor abençoe aqueles nossos irmãos, nossos familiares e amigos que estão passando por alguma dificuldade e toca principalmente no nosso coração para que nós percebamos isso, Senhor, e venhamos ajudar a eles, assim como o Senhor nos ama, venhamos a compartilhar um pouco desse amor com aqueles que precisam. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso ainda em Tua companhia. Te pedimos isso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo,